E existem 5 principais classes de títulos públicos. Lembra das siglas? Uma delas é a LFT, que é Letra Financeira do Tesouro, ou como a gente conhece, Tesouro Selic. A segunda, Tesouro Prefixado. Lembra da LTN, Letra do Tesouro Nacional. Lembra da NTNB principal? Essa é o Tesouro IPCA, que nada mais é do que a Nota de Tesouro Nacional, série B principal. Tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e a NTF, que é nada mais do que o Tesouro Prefixado com juros, Nota de Tesouro Nacional, série F. E tendo conhecendo esses títulos, que eu já apresentei para vocês, vamos entender eles mais a fundo. O Tesouro Selic, que é a LFT, ou Letra do Tesouro Nacional, nada mais é do que um título pós-fixado à taxa Selic. Que é isso, Júnior? Que é um título pós-fixado? Como eu já te falei no vídeo anterior, esses títulos eles estão fixados a um indexador. Do Tesouro Selic é a própria Selic. E o que é a Selic? A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros, que ela é definida pelo Copom nas reuniões de 40 em 45 dias, que é o Comitê de Política Monetária. Eles definem uma taxa de juros. Atualmente, a taxa de juros está em 9,25. Então, os títulos atrelados à Selic vão render 9,25. Então, basicamente, se o governo decide elevar a taxa Selic, o rendimento do seu título vai aumentar. Se o governo decide baixar a taxa Selic, o seu rendimento também vai cair. Então, todos os investimentos do Tesouro Selic eles estão atrelados a essa taxa básica de juros, que é a própria Selic. E esse investimento é considerado um investimento livre de risco, porque além de ser um título público, vamos dizer assim, os títulos do governo são os títulos, em teoria, os mais seguros possíveis, mas não necessariamente eu concordo com essa proposta, porque querendo ou não, dependendo do governo, dependendo da gestão, dependendo da situação econômica, macroeconômica, mundial e também da questão fiscal do país, todo título público ele carrega consigo um determinado risco. Mas vamos ao próximo, Tesouro Prefixado. Como o próprio nome já diz, Tesouro Prefixado, ou seja, neste título é prefixado uma taxa de juros. Essa taxa de juros, o cliente ele já sabe dela a partir do momento que ele compra o título. Ele já compra o título sabendo qual o valor da taxa de juros, ou seja, qual rendimento ele vai ter no final do investimento. Se ele segurar esse título até o final do investimento, ele vai ter exatamente o rendimento da taxa de juros. Entretanto, é importante deixar claro que os títulos prefixados eles sofrem a marcação de mercado. O que é essa marcação de mercado? Basicamente, eles têm consigo um risco de mercado, porque se o governo decide elevar ou baixar a taxa de juros, isso influencia na valorização ou não do título. Então é importante estar ciente disso. Esse título em si ele pode ser uma boa alternativa para aqueles que desejam em si ter de fato um retorno referente àquela taxa de juros, segurando o título até o final do investimento, ou para os investidores que compreendem de macroeconomia, dos ciclos de mercado e decidem ali se arriscar, tentando antecipar a valorização ou desvalorização desses títulos. E sobre o Tesouro IPCA+. Como o nome já está dizendo, Tesouro IPCA, ele está atrelado ao IPCA, que nada mais é do que a medida que o governo utiliza para a inflação. O IPCA ele é uma média de uma cesta básica, vamos dizer assim, de produtos e serviços que compõem os hábitos de consumo dos brasileiros. Mas isso é de uma forma geral. Então, não necessariamente esse índice de inflação, que é o IPCA, ele vai representar diretamente a sua inflação pessoal. Então, basicamente, o governo ele calcula isso. Ele calcula o IPCA como índice de inflação e o título do Tesouro IPCA+, ele vai te dar o rendimento da variação da inflação mais uma taxa de juros também definida no título. Então, nesse título, você vai receber IPCA mais uma taxa de juros definida, por exemplo. IPCA mais 10%. Se você tiver esse título e o IPCA estiver em 10%, esse título oferecer 10%, então, o seu rendimento no final vai ser 20%. 10% da inflação, da variação da inflação, mais o 10% do próprio título. Nesse título, assim como o anterior, que foi o prefixado, e o Tesouro Selic, todo o rendimento ele vai ser acumulado até o vencimento, porque existem títulos que eles pagam juros semestrais, ou seja, todo semestre a pessoa recebe o rendimento. E exclusivamente esse título é considerado um título conservador. Querendo ou não, esse título em si ele vai proteger o investidor da inflação, da perca do poder de compra do dinheiro, conferindo um rendimento acima da inflação, já que ele vai estar pagando a inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. Esse título é interessante para quem
se preocupe em não perder para a inflação ao longo do tempo e decide fazer, sei lá, um investimento ou uma poupança de longo prazo tendo em vista isso. E é importante também frisar que o acúmulo de juros em si, ele traz o efeito dos juros compostos, ou seja, que não é só sobre o principal, mas a cada vez que o montante vai aumentando, o juro sempre incide sobre o montante anterior e não só sobre o capital investido inicialmente. Agora nós temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, é igual ao título anterior, só que a diferença é essa, ele vai te dar juros semestrais, ou seja, para aqueles que querem viver de rendimentos, vamos dizer assim, todo semestre esse título vai te dar uma porcentagem, uma parte dos rendimentos, entendeu? E existe também o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Lembra que eu te falei do Tesouro Pré-fixado, que vai ser pré-fixado a uma taxa de juros? Só a diferença é essa, que esse título em si, em específico, ele vai te dar juros semestrais, ele vai te dar pagamentos semestrais. Também para aqueles que têm o objetivo de viver de renda, vamos dizer assim, 6 em 6 meses desse título, essa pessoa vai receber um cupom, um pagamento de juros em si, do rendimento desse investimento. E como é um título pré-fixado, ele tem as mesmas coisas que envolvem o título pré-fixado normal que eu acabei falando anteriormente, sobre a questão da variação de mercado, questão do risco de mercado. Agora eu vou te mostrar na tela um pouco do site do Tesouro Direto. E aí você pode estar observando os produtos disponíveis no site. Temos o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, títulos indexados à inflação, e você pode estar realizando um investimento pelo próprio site. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tô ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado e você tenha entendido um pouco mais sobre títulos públicos e as suas principais características. Então não se esqueça, já se inscreve no canal, deixe seu like. Então beijão, até a próxima. Tchau!